o último governo democrático antes da ditadura militar foi o de João Goulart, mais conhecido como Jango. E ele foi bem polêmico, tanto que a instabilidade política começou ali se agravou muito mais durante o governo dele, tanto que foi assim que os militares chegaram no poder. Ele governou de 1961 a 1964. Uma coisa que foi, assim, pauta já logo no início do governo dele é que quando era para ele assumir o poder, ele estava na China. Então, muitas pessoas viram isso com maus olhos, porque a China era um país de esquerda, né? Então, os conservadores não gostaram nem um pouco, o que já causou uma grave crise política. Os opositores dele eram a UDN, o Carlos Lacerda, era a mídia, que tinha um jornal bem famoso, que era o Globo, que era o principal opositor dele, e, como eu disse, os militares e empresários. Com isso, até o Leonel Brizola, que era um jornalista da época, começa uma campanha que começa a trazer em debate se Jango deveria ou não assumir a presidência. E com isso, tanto que foi a primeira vez e única em que o Brasil teve um governo parlamentarista, que foi de 1961 até 63, em que foi marcado por muita instabilidade, e que em 1965 eles iam fazer um plebiscito para ver se a população concordava em continuar o parlamentarismo ou se queriam a volta do presidencialismo. E estava tendo tanta instabilidade, não estava funcionando, que eles tiveram que fazer em 1963, ou seja, adiantaram, e a população obviamente preferiu o presidencialismo. Nesse período a gente teve um aumento do custo de vida, e só que o Jango, né, ele assume novamente, e a gente teve um aumento da crise econômica e social, aumento dos juros da dívida externa, desemprego, inflação. E tudo isso volta, né, para o nosso presidencialismo. Nesse período, a gente teve o plano trienal, que isso foi bem importante. Porque lembra que lá de JK a gente tinha uma dívida externa enorme? Nesse período, ele tenta aí dar uma negociada com o FMI, essa dívida externa, que foi marcado por esse plano. A gente ainda tem muita inflação, mas foi o começo de tentar pagar essa dívida. A gente tem aí as políticas dele, que foram todas políticas sociais, meio viés, eram vistas como viés de esquerda, que era a implementação do voto dos analfabetos, que era... Ele não era, tipo, bonzinho de querer, que os analfabetos tivessem esse direito, era porque ele queria o voto dos mais pobres. A gente teve a criação de universidades federais, o programa de alfabetização junto com Paulo Freire e a criação de mais leis trabalhistas para os trabalhadores rurais. E ele foi um dos presidentes que defendia a reforma agrária. Na economia, a gente teve uma nacionalização das refinarias de petróleo, tivemos reformas de base, e com isso a gente vê que está caminhando para um viés mais de esquerda, então a gente teve sim uma oposição bem grande, como eu disse, ele tinha vários opositores, e um marco foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde um agente da CIA que governou e puxou essa marcha, e a população foi para a rua, pediu que ele fosse deposto. A gente teve também uma greve dos marinheiros em que eles reivindicaram o direito ao voto e aumento salarial. E ele foi lá e fez uma homenagem para eles, o que também não foi muito curtido pelo resto da população. E daí, os Estados Unidos, vendo tudo isso, que o Brasil estava caminhando para um viés mais de esquerda, a gente tinha passado pela Guerra Fria, faz a Operação Brother Sun, que eram aviões mandados para depor o Jango. E ele acaba, né, sofrendo o golpe civil-militar dia 31 de 3 de 64.